Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É uma alegria compartilhar a palavra contigo. E hoje nós estamos em Isaías, capítulo de número 13. Abra a tua Bíblia, porque a minha já está aberta. Versículo 1. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Amados, interessante estudando esse texto, como as profecias de Isaías elas foram muito precisas. Você que está me acompanhando nos devocionais, então quando o Reino do Sul, Judá, estava correndo o risco de ser invadido pelo Reino do Norte, Israel, junto com a Síria, você observa que ali Deus levantou Isaías para profetizar que eles não conseguiriam invadir a terra do Reino do Sul. E assim aconteceu, mas que a Assíria ia vir e dominar Israel e também a Síria. Bom, isso aconteceu, mas também veio uma profecia que logo a Assíria seria destruída. Isso também aconteceu. E nesse texto aqui agora, se você ler ele completo na tua casa, você vai observar, que Deus está levantando esse povo da Babilônia que vai entrar e vai invadir o Reino do Sul, Judá, e vão levar cativos, os homens e as mulheres como prisioneiros. E quem me acompanha nos devocionais sabe que isso aconteceu. O rei Nabucodonosor entrou pelas portas de Jerusalém e colocou fogo na cidade, destruiu o templo. E além disso, ele levou os homens mais fortes, aqueles que tinham conhecimento, aqueles que tinham habilidade, levou para a Babilônia. Deixou a terra do Reino do Sul e também Israel, porque ele dominou tudo, foi um grande império, deixou tudo em ruínas. Deixou só os idosos, os fracos e os doentes sobre a terra. Olha só no versículo de número 10, versículo de número 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Então isso aconteceu nas terras do Reino do Norte e também no Reino do Sul. Foi total desolação. Lembra que Isaías profetizou que isso iria acontecer muitos anos antes, e aconteceu perfeitamente, mas não para por aí. Agora ele profetiza que a Babilônia também será destruída, e ela foi destruída. E aqui está falando, olha, versículo 17: eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Medos, não é medo de ter medo. Medos são os persas. O rei Ciro, ele dominou a Babilônia e ele destruiu e aniquilou a Babilônia. E é interessante que realmente a Babilônia se tornou uma terra desolada. Era uma grande cidade, era um grande império e foi totalmente destruído. Serviu de moradia para as feras do campo. Mas a grande mensagem do texto que eu quero trazer para você nesse devocional está lá em Apocalipse capítulo 14. Vamos para Apocalipse? Versículo de número 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, quando nós falamos Babilônia, está relacionado ao pecado, ao mundanismo. Então eu comecei falando de uma Babilônia física, mas agora em Apocalipse está falando de uma Babilônia espiritual, ou seja, é o que governa o mundo, é a prostituição, a luxúria, as vaidades humanas, o mundanismo. Então é governado, é regido por essa Babilônia espiritual. Mas aqui no livro de Apocalipse está dizendo que ela será destruída. Então esse sistema mundano, esse sistema de governo, o governo do mundo, será aniquilado.
e o reino de Deus será estabelecido. Então, agora nós precisamos pensar, meditar nesse texto. Se lá na Babilônia física, lá nos dias de Isaías, quando ele profetizou, a Babilônia entrou e destruiu as cidades, destruiu o templo, destruiu a vida de homens, mulheres, destruiu famílias, por causa da rebeldia, da arrogância, foram destruídos. Hoje essa Babilônia espiritual também está destruindo a vida dos nossos jovens, a vida das nossas crianças, está destruindo as famílias, não é verdade? Mas cabe a mim e você se posicionar em Cristo e ter uma vida de santidade e viver na presença de Deus para que Ele nos dê o livramento, para que Ele nos guarde, para que Ele nos proteja. Amém? Então, amados, saiba que um dia esse sistema de governo, o que está regindo esse mundo, será destruído. O príncipe desse século será destruído. E que nesse dia, eu e você sejamos encontrados na presença do Senhor, sob a sombra do Altíssimo. E como eu faço isso? Buscando a presença dEle e praticando a palavra do Senhor. Glória a Deus! Então guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.